Olá pessoal, tudo bem? Então, eu a aula de hoje especificamente é para a gente falar um pouquinho sobre o tema da energia psíquica na psicologia analítica junguiana, tá? Como a gente já tinha mais ou menos conversado em outro momento, quando a gente pensa em energia psíquica, quando a gente pensa em energia de uma forma mais ampla e também de uma forma em que a gente possa englobar o tema psicológico, a gente cai naturalmente no tema da libido em Freud. E quando Jung traz o tema da energia psíquica, ele busca inicialmente fazer essa diferenciação. Embora ele, num primeiro momento, também utilize o termo libido. E, aliás, ele nunca deixou de utilizar o termo libido. Mas ele acaba também centrando esse tema da libido na energia sexual. E o que para Jung é só uma parcela das energias, já que o tema da energia psíquica é bem mais ampla do que somente a energia sexual. Então, assim, quando a gente fala de forma bem ampla o que é energia psíquica, é um quanto de energia que se encontra na totalidade da nossa vida. Para nós, todo mundo nasce com um quantum, né? Todo mundo nasce com uma parcela de energia e a gente administra essa energia na totalidade da nossa vida. Não só nas questões psicológicas, né? Mas é um movimento biopsico-espiritual e moral, né? Porque são componentes que a gente utiliza para a nossa relação biológica, para as nossas, o nosso funcionamento psicológico, as nossas determinações morais e também para o nosso investimento espiritual, naquilo que transcende, na transcendência. Então vejo que para Jung a amplidão desse tema da energia psíquica é muito grande. E o grande desafio é a gente conseguir contextualizar isso e decodificar isso. De antemão, né, há duas premissas, né, que é a premissa da equivalência e a premissa da compensação. Premissa da equivalência para Jung. Nada se perde no mundo da energia. Claro que aí ele está calcado um pouco no universo da física, né, em que a energia é alguma coisa que parte de uma certa troca entre os organismos e só vai deixar de existir se houver uma força contrária a essa força inicial. No nosso sistema psíquico se dá mais ou menos da mesma forma, né? Na física a gente tem um nome de entropia, né? Essas trocas entre moléculas que buscam um certo equilíbrio. Também nós buscamos um certo equilíbrio. Por isso, a segunda premissa, né? A primeira é de equivalência, a segunda de compensação. Tudo nesse universo psíquico é autorregulação. A tese junguiana é uma tese de autorregulação. Aquilo que a gente não consegue engolir conscientemente é compensado inconscientemente, em sonhos, em intenções, em ansiedades. Aquilo que a gente não consegue reequilibrar é compensado de uma forma inconsciente. Também aquilo que está no inconsciente, que a gente precisa e que eventualmente vem à consciência, a gente tem que trabalhar de uma forma a poder olhar esse universo interior e incorporar isso à consciência de alguma forma, certo? Segunda coisa, né? São dois princípios, né? De equivalência e de compensação, e essa energia ela está sempre em circulação. Né? Não existe energia parada. Né? O fato de haver uma energia concentrada, seja no inconsciente, seja na consciência, seja na nossa vida prática, na nossa moral, na nossa decisão, no nosso pensamento, a energia parada, que não está necessariamente parada, significa, em última instância, uma neurose, um complexo. E aí sim, um adoecimento. Tá? Então, a energia ela está constantemente em movimento. Claro, o que determina o local dessa energia é a nossa vontade, é a nossa atenção. E é essa capacidade de atenção, de foco, mas também de mudança, que garante
a nossa sanidade. Vamos pensar uma depressão. Uma depressão, a energia está concentrada num universo de angústia, de imagens, de trauma, e que talvez a pessoa não tenha nem consciência daquilo, mas a energia é um corolário, né? Uma totalidade de afetos, de afecções, de emoções, e que prende num determinado universo simbólico. E que todo o processo terapêutico se dá em tentar tirar um pouco dessa energia através da conscientização dela, certo? Segunda coisa, mais um princípio da energia. Ela é neutra em caráter. Tá? A energia é neutra em caráter. A energia não é necessariamente positiva, necessariamente moral, necessariamente social, necessariamente adaptada. A energia, ela também comporta componentes sexuais, por exemplo, que na sua essência eles não são socialmente compartilhados. Né? Eles são componentes que vividos na intimidade e que, portanto, podem ser tidos como alguma coisa não adaptada ou imoral. Mas aqui a energia não é, ela não tem, ela é neutra em caráter. Né? Como a gente vai direcionar essa energia, como a gente vai trabalhar essa energia, é uma questão da nossa constituição, do nosso próprio eu, do nosso próprio self, do nosso próprio ego. Como essa energia está sempre em movimento, né? No fundo, né, ou de forma ampla, né, a gente falou que a energia é um quantum de energia, é um quanto de energia na totalidade da vida, né, que a energia psíquica é um quanto de energia na totalidade da vida. Também isso diz respeito à questão da alma e do seu movimento. Tá? Pensem que a alma é o sistema psíquico para Jung. Tá? Então, o que diz respeito à energia psíquica é o movimento da própria alma. Né? Como a alma se adapta às necessidades interiores e às adaptações exteriores. Certo? Bom, toda energia vem do inconsciente. Né? Basta lembrar que quando nascemos não somos pessoas conscientes, não temos um ego estruturado. Logo, a energia ela é dada a priori. Ela está ali. Ela vai sendo, claro, direcionada, modelada conforme o desenvolvimento de cada um de nós. Né? Mas toda energia parte do inconsciente. Aliás, toda a estrutura psíquica junguiana parte desse universo inconsciente. Né? Há que se pensar que tem uma potência inconsciente, mesmo em situações de bastante debilidade consciente ou debilidade cognitiva. Essa energia tem a ver com o elan vital ou com a vontade, como dizia Schopenhauer. Tá? Schopenhauer era um filósofo a quem o Jung buscou algumas referências, e ele tinha um pouco essa ideia de que a vontade direciona a energia psíquica. Né? Como eu vou conseguir direcionar essa vontade? É aonde está a minha energia psíquica. Então, é lógico que em algum momento da vida a minha energia psíquica está voltada para o trabalho. É lógico que em outro momento a energia psíquica está voltada para as relações, ou está voltada para a família, ou está voltado para o lazer, para o prazer. Enfim, o que direciona a energia psíquica é a vontade. Né? E é importante haver um equilíbrio nesse processo, certo? O próprio Jung traz a referência de Nietzsche, que tinha um quantum de energia voltada para o pensamento, para a reflexão. E só. Né? E no final ele perde o chão aos seus pés, porque ele perde as referências do equilíbrio de si mesmo. Né? No final das contas, o universo externo acaba cobrando esse ímpeto totalitário de energia que Nietzsche projetou no seu pensamento. Claro, ele projetou coisas maravilhosas, mas a um preço bastante alto. Bom, uma outra questão que tem que ser colocada, né?
quando a gente fala da energia psíquica, da libido freudiana, a gente está falando de uma energia que é causalista, né? Existe uma causa e uma consequência. Existe algo que movimentou, que partiu de uma necessidade, partiu de uma falta para buscar uma compensação. Para Jung isso existe, isso acontece, de fato é uma das formas, né, da gente, por exemplo, pensar que deslocar a minha necessidade de fome, por exemplo. Eu estou com fome porque eu tenho uma falta, eu tenho falta de alimento. Eu tenho que desencadear um processo de movimento de energia para buscar esse alimento. Tá? Da mesma forma, um impulso sexual. Né? Há uma necessidade sexual, eu tenho que buscar a compensação, a gratificação disso em algum momento. Mas a energia não se dá somente por princípio causalístico, se dá também pelo princípio finalístico, tá? Ou finalista, ou teleológico, para a gente poder utilizar um conceito um pouco mais filosófico. A teoria junguiana trabalha com essas perspectivas finalistas também. Tá? Quando a gente falou de persona e sombra, a gente comentou um pouco dessa similaridade causalista e finalista, que tem um pouco a ver com o conceito de condicionamento clássico e condicionamento operante da psicologia comportamental. Né? Um condicionamento clássico que parte de um estímulo de uma resposta e um condicionamento operante que parte da busca de uma gratificação. Então, tem uma certa similaridade nessa perspectiva, né? O que é bastante curioso. A energia gerada a partir da vontade pode seguir dois caminhos, tá? Que é a progressão e a regressão. Claro que a progressão tem a ver com uma adaptação exterior e a regressão tem a ver com um universo interior, né? Um investimento no universo interior. Daí a gente percebe, e o Jung percebia isso no trabalho clínico, que pessoas extrovertidas tendem a um processo mais progressivo, né? Mais exterior. E pessoas mais introspectivas, ao contrário, um processo mais introspectivo, mais interior. Né? A energia voltada para dentro de si próprio. Vejam, a progressão não significa o positivo, nem a regressão significa o negativo. A gente tem um pouco essa lógica, porque isso está dado na própria semântica da palavra. Mas no universo psicológico junguiano isso não existe. Na verdade, todo mundo que busca uma adaptação exterior também tem que buscar uma compensação interior. E vice-versa. Né? Uma pessoa que vive introjetada dentro de si, né? um ermitão no meio de uma caverna, também precisa desse universo exterior de adaptação. Porque a vida necessita desse equilíbrio. E isso não tem a ver com positivo e negativo. Voltamos ao exemplo do Nietzsche, né? Buscou esse universo interior do pensamento. Tá? O investimento energético de Nietzsche foi no seu pensamento, que até um certo ponto funcionou muito bem. Em algum outro momento começou a criar uma descompensação no universo da totalidade da vida do Nietzsche, né? Então, a energia flui em diferentes canais, como biológico, psicológico, espiritual, moral. Quando é bloqueada, então, há uma compensação para o seu oposto. Tá? Então, quando há um bloqueio, determinada adaptação externa, determinado contato externo, há uma superenergização de um aspecto interno. Tá? E aí a gente tem que tentar elaborar esse aspecto interno, porque daí ele pode estar gerando situações como memórias, sonhos, pensamentos que vão gerar possivelmente algum tipo de tensão. Então, pessoas com dificuldades, com bloqueios internos, né, talvez com algum bloqueio moral, com algum bloqueio sexual, por exemplo, tendem a compensar isso de uma forma espiritual. Né? Então, são contrapontos, né? São paradoxos, mas que têm na sua base exatamente essa compensação de uma hiperenergia voltada para um único lado. Né? Uma pessoa com dificuldade de lidar com a sua sexualidade, não raras vezes, projeta isso numa vida espiritual, certo?
Da onde o Jung tira esse conceito, né? Tem uma outra palavrinha que vem de um filósofo chamado Heráclito, vocês já ouviram falar nele, aquele cara lá que fala ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes, né? Que tampouco é a mesma pessoa, também já não é mais o mesmo rio. Heráclito é um pré-socrático lá de 500 anos antes de Cristo, e que trouxe um conceito muito interessante chamado enantiodromia. A enantiodromia é exatamente a fuga para o lado oposto, certo? Quando a gente não consegue lidar com determinadas situações, talvez porque elas são muito difíceis de trazer à consciência, então a gente busca um contrário que possa ser adaptativo, certo? E aí os sonhos nos mostram situações muito malucas. Então um cara, uma pessoa obsessiva compulsiva pode ir totalmente delirante no sentido de ser nunca falhar, tem sonhos de orgias ou de loucuras ou de coisas totalmente fora da sua realidade. Então, é o processo da enantiodromia ou da compensação da energia junguiana. Tá? Já falamos da questão do Freud, né, da libido do Freud, que aqui é um pouco diferente, né? O Jung continua entendendo a sexualidade como uma questão, a libido sexual como algo importante, mas não só. Tem a fome, tem o impulso criativo, tem o impulso, tem a necessidade espiritual, tem o pensamento, tem a intuição, enfim, tudo isso são possibilidades de investimento energético. Tá? Bom, para Freud, todo conflito sexual gera uma neurose, né? E toda neurose é fruto de um conflito sexual. Jung não trabalha nessa perspectiva, entende que isso sim pode gerar algum tipo de neurose, mas não só. Então, só para a gente pegar aqui uma citação junguiana que diz o seguinte: eu tenho sempre que partir ou avançar do exterior para o interior e do todo para a parte. Desse amplo ponto de vista, a libido sexual constitui apenas um pequeno ramo da vontade ou uma força vital mais genérica, certo? Então, de novo, ele entende a libido como uma energia, mas ele tem que partir de uma questão menos complexa para uma mais complexa e de uma questão de uma totalidade para as suas partes, né? Para ele conseguir entender que o universo é um pouco maior, o nível de investimento que a gente dá à nossa existência é um pouco maior. Tá? Eu vejo muitas pessoas dando a sua vida pela sua espiritualidade, por exemplo, ou pela sua fé. Tá? Talvez poucos dando a sua vida pelo seu pensamento ou pelo seu desejo sexual, tá? Porque e aí dizer que a espiritualidade é só uma sublimação da sexualidade vai um pouco além. Tá? Porque da mesma forma o Jung fala o seguinte: o que a gente pode encontrar na criação de muitas músicas, né, que são alguma música um pouco mais romântica, nós podemos encontrar na sua base algum princípio sexual, mas dizer que uma ópera, que uma sinfonia, toda ela é resultado de uma sublimação sexual, é como dizer que uma catedral feita de pedras é uma obra de mineralogia. Né? Então, a gente diz que isso aqui são um monte de pedras e tal, porque a base dela é pedras, né? Só que uma catedral ela é muito mais do que um amontoado de pedras. Tá? Há um composto ali muito maior. Né? Um Michelangelo não pinta a Capela Sistina simplesmente por sublimações sexuais. Né? Há um desejo maior, há alguma necessidade maior de um impulso de uma energia que não tem a ver necessariamente com a libido sexual. Pode ter a ver com o impulso criativo, que é um dos impulsos de vida para Jung. Uma outra questão que o Jung vai trazer, né, é o tema sempre importante do incesto. Né? O incesto que, para Freud, tem uma característica extremamente concreta,
né? Então, é o desejo sexual do filho diante da mãe, da filha diante do pai. Para Jung, não tem nada a ver com isso, tem a ver porque o incesto nada mais é que o desejo de permanecer no universo de dependência materna. O incesto tem a ver com dependência, necessidade de se manter dependente. E o que transforma isso não é o medo à castração, mas o que transforma isso é o símbolo, a capacidade que a nossa psique tem de simbolizar. Então, todo esse desejo ele é transformado, em algum momento, num processo simbólico. Tá? Então, talvez uma criança, né, com o seu desejo pelo seio materno, vai se transformar num adulto gourmet que vai transferir esse desejo oral inicial na sua vida de dependência a um paladar lapidado e um desejo talvez um pouco mais refinado de culinária, certo? Então, o tema do simbólico é muito forte na psicologia junguiana, certo? Ele tem que se contrapor à psicologia psicanalítica, né? Porque esse foi a pedra de toque ali do conflito entre Freud e Jung, foi a questão da energia psíquica. Para Freud era muito não aceitava Jung criar outros tópicos que não fosse energia sexual, né? Tudo se resumia ao tema sexual, mas Jung então ampliou esse processo. Só para complementar, o incesto é simbolicamente significante, não biologicamente desejado, certo? Ele é significante, né? Simbolicamente significante. É o desejo de dependência. Tanto é verdade que, no final, tem adultos extremamente adultos dependentes, né? Não conseguiram transformar essa simbolização, né? Não conseguiram simbolizar essa dependência, certo? O grande sacrifício do desenvolvimento se dá exatamente por isso, né? Conseguir romper com essa dependência. Tá? Daí o papel importante do símbolo, né? Daí o papel importante, por exemplo, da terapêutica que vai trabalhar com a linguagem, mas vai trabalhar também com imagens. Né? A psicologia junguiana trabalha muito com imagens, porque na imagem há possibilidades mil de caminhos. Né? A linguagem, às vezes, é um pouco mais restrita, né? A palavra é um pouco mais restrita, é um signo. Né? E a imagem ela é mais ampla. Então, num processo clínico, a gente utiliza a imagem para isso, né? Aonde a pessoa está investindo a sua energia, né? Ainda nesse foco de dependência, ou ele já conseguiu transformar isso em algo além, né? Ou outra coisa, né? Criativamente falando. Importante, né, citar, só para saber que somente em 1900 já desde 1906, né, Jung vem discutindo essa questão da energia psíquica com Freud, mas rompe definitivamente em 1912. Né, e que a partir desse momento, então, Jung não tem mais Freud como uma referência para a sua teoria e começa a caminhar bem mais intensa, com uma intensidade muito grande, a sua própria construção teórica. Bem, como já falamos, né, esse modelo de energia da psicologia junguiana tem a ver com o modelo de energia da física. Mas é importante pensar, né, que alguns conceitos da física, como causalidade, entropia, conservação e transformação, eles vão acontecer na nossa estrutura psíquica e elas trabalham por uma certa troca. Né? Então, troca entre a consciência e o inconsciente, e que nunca são trocas assim tão categóricas. É uma troca, uma compensação para o lado oposto com uma certa porosidade. Né? Então, há sempre uma transformação, há sempre uma contaminação entre um pensamento mais racional e um contrafluxo emocional. Então, o Jung vai lidar um pouco com esse tema,
de forma a pensar que esse universo ele não é ele é fechado, mas ele é poroso também, né? Ele recebe influências exteriores, ele recebe influências de outras coisas. E é importante que isso aconteça, porque um universo totalmente fechado, essa estrutura psíquica totalmente fechada, é um caminho para patologia, né? Para o adoecimento, porque ele não consegue se oxigenar, né? Pensando agora esse tema que está em alta no nosso momento atual de pandemia, né? Mas um sistema que é poroso, ele consegue se oxigenar de outras pessoas, de outros contextos, de outros universos e de si próprio, do seu universo interior. Uma outra citação: quando lidamos com a energia, somos levados a quantificar. Mas a energia é uma abstração, não podemos tocar nem enxergar, podemos ver as relações entre objetos, por exemplo, a gravidade. Da mesma forma, uma teoria da libido deve dizer como os objetos no mundo psíquico se tocam, né? Como se tocam fantasias, sonhos, pensamentos, reflexões e racionalizações. Como essas coisas todas se conectam? Porque se conectam, tá? Uma vida unilateral, ela vai buscar uma compensação em alguma medida. O trauma, para Jung, é um componente que resguarda um quantum de energia. O trauma ele é circundado por um universo de afetos que estão presos àquele tema, àquela ideia, aquele trauma, aquele rompimento em si. E todo o processo, então, de saúde da pessoa com o trauma é desvincular um pouco a energia desse trauma e trazendo a consciência, para então dar novos símbolos, novos significados a isso, certo? O trauma ele gera complexos, né? Como a gente já tinha conversado. Um complexo, né, possui um quanto de energia, e isso pode resultar em um movimento, logo ele pode ser reativo, mas ele também pode ser criativo, certo? Então veja só, bom, há um trauma, há uma situação que tornou a pessoa cativa de um universo de pensamentos, reflexões e imagens, que faz com que essa pessoa se torne talvez um pouco mais agressiva, talvez um pouco mais cética, talvez um pouco mais nervosa, enfim. E ela sai disso através da conscientização, mas ela sai disso através da criação também. Pensamos aí o experimento com pacientes graves, pacientes psicóticos, né? Os pacientes esquizofrênicos, da Nise, por exemplo, dizem da Silveira. Eles são pacientes que produzem obras pictóricas, desenhos, pinturas, esculturas, né? Não necessariamente algo poderosamente artístico, mas que são artísticos no termo correto da arte, né? Como obra, né? Como obra. Então, há uma produção ali e há uma saída criativa para o trauma. E há muitas saídas criativas, podem ser pelo trabalho, pode ser pelas relações, pode ser pela produção artística em si, pode ser pela própria manifestação da existência da pessoa enquanto uma totalidade física, psicossomática. Né? Essa relação psicossomática, ele vai retomar esse tema aqui, ele vai falar sobre esse tema no livro do Murray Stein. É uma relação complexa, né? Jung sempre trouxe sobre essa dificuldade, né, em relação ao tema psicofísico, mas é um tema necessário de se discutir, porque isso há uma mútua influência das energias, tá? Não só uma energia prática, não só uma energia psíquica, né? Mas uma energia que há uma mutação, que há uma transposição de níveis físicos e psíquicos, certo? Então, por isso que quando a gente fala de um trauma que gera uma reação neurótica complexificada,
ou gera uma reação criativa. Tá? Uma é causal, outra é finalista, certo? Então, há duas possibilidades nesse processo de encaminhamento da energia. Certo? Jung fala da psiquização. Psiquização é a fonte dessa energia, que pode nascer de um trauma, por exemplo. Né? A erupção de um complexo no inconsciente significa que ele ficou temporariamente mais energizado que o ego. Certo? Então, um complexo ele pode dominar o ego, por isso ele domina o ego e torna a pessoa, às vezes, com comportamentos repetitivos, porque ele não consegue transformar a sua energia daquele lugar. O ego é enfraquecido diante de um complexo. Complexo materno. Complexo materno pode ser um complexo de dependência ou um complexo de abandono. Tá? Tem todas as possibilidades, que é exatamente isso. Tá? Então, a gente, os arquétipos que dizem respeito a essas imagens primordiais, eles não têm um positivo e um negativo. Né? Tem o âmbito da dependência e tem o âmbito do abandono. Tá? Tem um âmbito da pessoa não se sentir segura de nenhuma forma. Tá? Muito bem. E fazer medição dessa energia? Né? Não há muito como fazer medições, mas é importante. Claro, é muito fácil eu pensar que eu passo muito tempo no meu trabalho. Então, 12 horas, 14 horas, 16 horas do meu dia eu estou no trabalho. E o resto do tempo é para eu dormir e investir um pouco, talvez na minha família, talvez em algum lazer, mas o tempo que sobra é muito pouco. Tá? É fácil a gente avaliar ou contar o tempo de energia que eu invisto nas coisas exteriores, tá? Nesse universo exterior, nesse universo consciente. Tá? Um alcoolista, ele gradativamente ele vai dando um pouco mais de tempo para o seu vício. Ninguém fica alcoolista de um dia para a noite, mas o alcoolista ele vai dando um pouco mais de tempo para o seu vício conforme os dias vão passando. E aí, claro, fica fácil avaliar que há uma patologia porque há um excesso de energia investido naquele objeto. E como a gente faz para analisar o quanto de energia tem no inconsciente? Aí o processo é um pouco diferente, porque aí tem que partir realmente da análise dos complexos, né? Eu ver o quanto que determinada situação, determinado complexo, mantém essa pessoa atrelada a ideias, a sentimentos, a emoções diversas. Tá? Então, o caminho se dá um pouco por esse viés. O método de associação de palavras é uma possibilidade de decodificar o complexo, tá? Mas também análise dos sonhos, né? E os atos falhos são formas da gente também analisar um pouco ou buscar um pouco a referência desses complexos. Ainda, né, um outro subitem desse capítulo Energia Psíquica, do Munheinstein, aparece lá a unidade mente-corpo. Isso que eu estava falando, assim, da questão psicofísica, né? Essas relações que são muito complexas. A gente já comentou um pouco sobre isso, mas é importante saber que, de fato, Jung entendia que existia um quantum de energia e que ele poderia ser dividido entre a vida biológica, psicológica, moral, no pensamento, na intuição, na sensação. Essas coisas transitam. Mas essa relação entre um e outro é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Porque a gente sabe que existem doenças psicossomáticas, a gente sabe que as pessoas são influenciadas pelos seus sentimentos, da mesma forma que o corpo influencia o desenvolvimento emocional, tá? Como a pessoa estabelece o seu sentimento. Então, mas essa é uma relação complexa, às vezes ela depende de uma análise um pouco mais profunda de como a pessoa consegue encaminhar os seus traumas, os seus complexos, as suas necessidades e direcionar a sua energia. Né? Eu sempre costumo pensar que o equilíbrio, né, e na perspectiva junguiana é isso, né, o equilíbrio na totalidade da vida é o caminho. Né? E aí depois tu vai direcionando algumas coisas que podem estar paralisadas, bloqueadas ou algo assim. Muito bem.
Mais para o final do texto, aqui já se encaminhando para o final do capítulo do Murray Stein, ele vai falar um pouquinho da canalização dessa libido, né? E ele diz o seguinte: a canalização da libido está intrincadamente ligada ao desenvolvimento da cultura. Fôssemos animais nas florestas, funcionaríamos pura e simplesmente por instintos, mas nossa libido deve lidar com os pressupostos culturais. Isso é um pressuposto humano, gente? É só o humano que cria cultura. É só o humano que cria possibilidades simbólicas na sua vida. Ele não é dominado pelos seus instintos, embora tenham pessoas que tenham lutado, tenham feito um esforço para mostrar que são dominados pelos seus impulsos. O ser humano, no geral, não são dominados pelos seus impulsos. O ser humano é um ser da cultura. O ser humano é um ser que cria uma certa cultura. Dessa forma, né, energia psíquica e cultura são... energia psíquica e cultura, o que há entre eles é o símbolo. A cultura nada mais é que uma decodificação simbólica dessa energia psíquica. Então, há uma necessidade um pouco além de simplesmente uma compensação da energia. Porque eu tenho necessidades, né? Volto a dizer, eu disse em algum outro vídeo, que o ser humano, como diria o Frei Beto, ele tem fome de pão, mas tem fome de beleza. Porque o ser humano ele cria, né, tem uma necessidade biológica voltada para essa compensação, mas ele tem uma necessidade cultural. O ser humano ele vai muito além da necessidade biológica, né? Senão nós não construiríamos uma Capela Sistina, também não construiríamos uma catedral, não construiríamos nada dessas belezas e uma muralha da China, por exemplo, né? Dessas obras que são tremendamente magnânimas no seu sentido de esplendor. Não é uma compensação biológica, né? É uma necessidade criativa cultural, certo? Então, a cultura é algo totalmente justificado nesse princípio da energia psíquica e junguiana. E ele entende, por exemplo, que os símbolos religiosos eles são canalizações de energias, né? Símbolos, né? São canalizações de energias. Né? Então há uma necessidade e as pessoas assumem esse símbolo religiosos como uma representação dessa energia, uma representação dessa pulsão criativa, certo? E é necessário, né? Em algum momento da vida as pessoas buscam essa representação como uma busca de um certo reequilíbrio de uma vida talvez muito unilateral, um universo mais racional, entende? Então, os símbolos religiosos entram nesse, hoje muito típicos símbolos orientais, né? Então, porque parece que esses dizem mais respeito ao universo interior. Certo? E só para a gente finalizar, né, o Jung ainda traz um outro exemplo, que é uma história que aconteceu com ele de fato, né? Na verdade, é uma citação que o Murray Stein traz no livro, mas foi uma história que o Jung trouxe, e eu não vou me lembrar agora do nome da pessoa, mas foi o fundador do grupo de Alcoólicos Anônimos. Né? O fundador do grupo de Alcoólicos Anônimos, que aconteceu por volta dos anos 50 nos Estados Unidos, ele foi ajudado por um terapeuta que entrou em contato com Jung e que perguntava uma forma, talvez, de tratamento para o alcoolismo, que era uma coisa muito complexa, muito difícil, e a gente sabe que é. E o Jung diz a única forma de trabalhar é criando um análogo simbólico. Né? Hoje, o álcool, para essa pessoa, simboliza a totalidade da vida dela, é a necessidade maior que ela tem. Ela tem que transformar isso em outro símbolo. Esse símbolo tem que ser tão mais forte quanto esse símbolo do álcool. Né? Então, porque, claro, há uma dependência biológica, mas há muito profundamente uma dependência psíquica. E tem que haver uma transformação. Não é à toa que algumas pessoas trocam o símbolo da drogadição pelo símbolo religioso, né? Porque aí há uma compensação e a pessoa consegue escapar dessa armadilha da dependência química. Certo? Toda cultura nasce da transformação da libido
em símbolo, né? Toda cultura nasce da transformação da energia psíquica em símbolo. Por fim, né, gente, esse tema da energia psíquica em Jung não é um tema muito simples, não é um tema fácil, não é um tema tranquilo, tá? Mas ele é um tema necessário da gente pensar. Tem muitas coisas para se dizer em relação a isso ainda, mas eu acho que, para um primeiro momento, é o que a gente tem. Eu não falei no início, mas é bom retomar, né? A gente está falando sobre esse livro, né? Jung, O Mapa da Alma, especificamente o capítulo 3, que é o capítulo da energia psíquica, certo? Se puderem, esse livro é muito bom, né? Quem tiver interesse de aprofundar, de continuar estudando e tal, leiam esse capítulo, leiam o livro todo, que vale muito a pena. Tá bom? Por hoje é isso. Obrigado. Volto com outros temas junguianos ou coisas do gênero. Tá legal? Obrigado. Até mais.